Salve, salve, seja bem-vindo. Este é o Momento Boa Nova. Sou Valdinei dos Santos, diácono permanente da Arquidiocese de Belo Horizonte. Já peço que deixe o seu like ou seu dislike, se inscrevam no canal, ative as notificações para receber diariamente a Boa Nova do Senhor. Muito bem, a palavra de Deus que nos chega hoje ao coração está no Evangelho de Lucas 24, 13 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias?" E ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para perceber tudo o que os profetas falaram? Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com ele, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 discípulos contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, meus amigos. Esse trecho do Evangelho, um trecho famoso, passagem dos discípulos de Emaús, conhecida popularmente, discípulos de Emaús. Então, o que me chamou a atenção desse texto hoje foi a passagem lá no versículo 15, onde Jesus diz o seguinte: "Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles." Essa passagem me chamou a atenção porque os discípulos de Emaús estavam num momento de muita tristeza, dor, decepção, projetos de vida que eles fizeram, toda a vida, eles abandonaram tudo para seguir, na expectativa que Jesus fosse libertá-los de uma situação social a qual vivia o povo judeu. Eles acreditavam, e todo o povo judeu acreditava, que o Messias, o libertador que viria e libertaria do jugo dos romanos, mas essa não era a proposta e não é a proposta do Senhor. O Senhor não vem à nossa vida para nos libertar apenas de uma situação pontual, social. A libertação que o Senhor nos propõe é uma libertação muito mais profunda, é uma libertação de vida, é uma libertação que nos levará para uma vida plena, uma vida eterna. Então, a decepção que esses
discípulos estavam vivendo ali era muito grande. Todos os seus projetos tinham, de certa maneira, dado errado. Tudo que eles tinham se proposto a fazer durante a sua vida, parece que ali tinha tudo ruído. E eles estavam indo para essa cidade de Emaús, reclamando e, digamos assim, murmurando da vida fora, ruminando aquela dor. Jesus se aproxima, se coloca no meio deles ali e começa a questioná-los sobre a situação, começa a mostrar a verdade, mostrar que tudo o que eles estavam pensando não era realmente aquilo, ou que eles estavam sentindo e pensando não era a realidade dos fatos. A proposta de Jesus era bem mais ampla e que eles não tinham conseguido perceber a realidade. E era uma caminhada longa, 11 quilômetros, daí cerca de umas 2h30 de caminhada, para quem vai conversando mais tranquilamente, né? Talvez umas 3 horas. Né? Então foram muitas horas de conversa para que Jesus pudesse ir colocando no coração daqueles dois, estavam ali entristecidos, toda a realidade. E uma delicadeza muito grande, porque 2 estavam ali, os outros 10 estavam, 9 estavam em Jerusalém, estavam tristes também. Mas Jesus vai ao encontro desses 2 de uma maneira muito amorosa e muito misericórdia. Ele vai ao encontro dessa dor, assim como também vai ao encontro da nossa dor. Não importa tipo de situação ou a falta de compreensão que estamos vivendo, o momento que já vivemos, ou tem alguém próximo a nós vivendo, Jesus caminha conosco. Por quê? Porque Ele quer nos mostrar a verdade, porque, como Ele mesmo, só a verdade liberta. Essa mente nos tira da angústia, e ela que nos faz ter realmente a alegria de viver. Quando nós estamos no engano, seja qualquer situação, dor, seja por perda, quando nós não estamos conectados com a nossa dor é muito grande, é uma dor de perdidos, não estamos realmente enxergando com clareza as coisas. O propósito do Senhor é enxergue clareza. Isso que eu gosto de deixar para vocês. Nós possamos se olhar, ser Deus abençoe, da paz. Entramos amanhã, Deus quiser. Um grande abraço.